Pela primeira vez em 34 dias de guerra, as negociações entre a Ucrânia e a Rússia deram fortes sinais de avanço. Kiev já fala na possibilidade de um status de neutralidade. E Moscou diz que vai reduzir drasticamente os ataques em algumas regiões da Ucrânia. As afirmações atraíram a atenção de toda a comunidade internacional. Vamos ao vivo até Londres, com a correspondente Cecília Malan, que acompanha os desdobramentos desse assunto tão importante. E aí, Cecília, será que vem no horizonte aí a perspectiva de paz? Boa tarde, bem-vinda. Não sei se ainda dá para ter tanto otimismo. Trali, boa tarde a todos. Foram quase 4 horas de conversa hoje em Istambul, na Turquia. Um negociador russo chamou a reunião de construtiva, disse que vai levar a proposta ucraniana ao presidente Vladimir Putin, mas que um encontro entre os líderes dos dois países só será possível depois que os ministros do exterior concordarem com todos os termos. Em troca de garantias de segurança, a Ucrânia propôs adotar uma posição de neutralidade, o que significa não se juntar a alianças militares nem hospedar bases militares estrangeiras. Foi a segunda vez que a Turquia sediou uma rodada de negociações desde o início da guerra. O governo do presidente Recep Erdogan tem boas relações com Kiev e Moscou e disse que o progresso alcançado hoje foi o mais significativo até agora. Já o secretário de Estado americano, Antony Blinken, acha que existe uma diferença muito grande entre o que a Rússia diz e o que a Rússia faz. As conversas entre russos e ucranianos, previstas para continuarem amanhã, se encerraram hoje. Ninguém explicou por quê. Vamos ver como foi o dia na reportagem de Ilse Scamparini. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan abriu hoje em Istambul mais uma rodada de negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Erdogan diz que a Turquia pode abrir caminho para uma reunião de nível de liderança e pediu o fim da tragédia. Ele disse ainda que os dois lados têm preocupações legítimas e que a Turquia está profundamente preocupada com a guerra. Os primeiros resultados do trabalho diplomático de Istambul começaram a aparecer. A Ucrânia diz que pode manter a neutralidade para garantir a segurança no país, mas exigiu um mecanismo de defesa internacional com a cooperação de vários países. Outra proposta apresentada por Kiev prevê uma consulta em 15 anos sobre o futuro da Crimeia, região anexada pela Rússia em 2014. E durante esse período seria necessário um cessar-fogo completo. A Rússia, por sua vez, anunciou que reduzirá radicalmente os ataques. Segundo o vice-ministro da Defesa, Alexander Fomin, as tropas vão recuar em Kiev e Chernihiv, no norte do país. Se as negociações avançarem rapidamente e um compromisso for encontrado, a possibilidade de um tratado de paz estará mais próxima do que nunca. O negociador-chefe ucraniano Mikhail Podolyak declarou que deve haver plena paz em território ucraniano antes que qualquer acordo final com a Rússia possa ser assinado. E lembrou então que será necessário um referendo na Ucrânia sobre os termos do acordo com a Rússia. Erdogan comentou que, olhando para as posições dos dois países, espera progressos sérios. Mas o ceticismo continua, ainda mais depois da suspeita de envenenamento em uma rodada de negociações que afetou membros da delegação ucraniana e o oligarca russo Roman Abramovich. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, orientou que os negociadores sentados à mesa com os russos não bebam nem comam e que evitem tocar em qualquer superfície. Também nos altos escalões, a diplomacia mundial continua trabalhando para um acordo de paz. Hoje, o presidente americano passou 1 hora ao telefone com os líderes da Alemanha, França, Itália e Reino Unido. E o presidente francês vai conversar novamente com o presidente da Rússia na tentativa de um cessar-fogo.
Mesmo com delicados sinais de progresso nas negociações, os combates continuam em vários frontes. Essas imagens mostram a destruição em vilarejos próximos a Izium, no leste da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia. A neve deixa o cenário ainda mais fantasmagórico. O prefeito de Izium calcula que cerca de 20 mil pessoas ainda tentam sobreviver na cidade. Muitas estão feridas, a comida está acabando e não tem mais sinal de telefone. A guerra cortou a cidade do resto do país, como já aconteceu em Mariupol. Hoje, a chuva de bombas foi intensa em Mykolaiv, uma porta de entrada para vários portos estratégicos no Mar Negro. A captura da cidade cortaria o acesso dos ucranianos a importantes linhas de abastecimento. De hoje, em Mykolaiv, atingiu um prédio do governo. Essa moradora conta que ainda estava deitada quando ouviu a explosão e que viu o prédio sendo cortado em dois pelo míssil. Pelo menos 8 pessoas morreram e 22 ficaram feridas. O governador da região disse que 2 funcionários foram hospitalizados e que as equipes de resgate continuam no local. Mykolaiv abre caminho para Odessa, cidade portuária estratégica no Mar Negro. Mas soldados e civis vêm resistindo ao avanço russo e ganharam hoje o reconhecimento do presidente ucraniano. Falando ao parlamento dinamarquês, Volodymyr Zelensky disse que a população de Mykolaiv nunca representou uma ameaça à Rússia. Mesmo assim, virou alvo das forças invasoras. Fugindo de ataques russos em vilarejos próximos, essas pessoas chegaram hoje a Mykolaiv num ônibus sem vidros nas janelas. Uma senhora de 90 anos que vai ter que recomeçar a vida longe de casa. Um bebê de 9 meses carregado pela mãe. Ruslana diz que ficou num porão por 1 mês e não podia sair. Olha como estou. Pareço uma pessoa normal, toda suja, desarrumada. Ontem estavam bombardeando a gente, quase nos mataram. Como é possível viver assim? Ela pergunta sem conseguir segurar as lágrimas. Nikolaivna descreve o terror na vila em que morava. As casas e os carros pegavam fogo, as pessoas atiravam na rua. Os russos vinham até nosso porão com metralhadoras. Eles não nos machucaram, mas disseram que a gente não podia sair. A família se separou. Ela embarcou com um neto mais velho para Odessa, de lá vai tentar ir para Praga. Já o filho, a nora e o neto mais novo ficaram para trás, em Mykolaiv. No discurso diário à nação, Zelensky confirmou que a cidade de Irpin, fortemente bombardeada, foi liberada dos russos e que as tropas invasoras foram afastadas de Kiev, mas que os combates continuam e ainda é cedo para falar de segurança na região. Ataques também em Kharkiv, onde esses voluntários entregam comida e remédios para quem não fugiu. Estamos aqui para garantir que ninguém morra de fome. Hoje estou bem, diz Vitali. Amanhã, impossível saber. Na cidade arrasada de Mariupol, depósitos de combustível foram atingidos. Uma tática que, segundo as forças armadas ucranianas, agrava ainda mais a crise humanitária. Enquanto isso, o ministro da Defesa russo descreve outra realidade. A primeira fase da nossa operação militar terminou, disse hoje Sergei Shoigu. O potencial combativo do exército ucraniano foi significativamente reduzido, o que nos permite focar no principal objetivo, a libertação do Donbass no leste da Ucrânia. Moscou já tinha divulgado na sexta-feira que concentraria forças nessa região, o que foi interpretado como um sinal de que a Rússia está limitando seus objetivos militares na Ucrânia diante da resistência inesperada que encontrou nas últimas semanas.
Essas imagens de drone mostram carcaças de tanques e veículos militares russos em Trotsianest, mais uma cidade retomada pelos ucranianos.